Olá, o meu nome é Tiago Gonçalves e dou-lhe as boas-vindas ao 2 de Conversa, o podcast da Liga Portuguesa contra o Cancro. Aqui damos voz às histórias e aos especialistas que nos ajudam a perceber melhor a saúde, o corpo e as emoções, sobretudo em momentos mais delicados da vida. Hoje falamos sobre um aspecto fundamental e que, numa nota pessoal, gosto bastante, que é muitas vezes subestimado ao longo dos tratamentos oncológicos e que é precisamente a alimentação. Sabemos que receber um diagnóstico de cancro é transformador e alimentarmos-nos bem durante o tratamento pode fazer uma diferença muito substancial no corpo, na recuperação e, se calhar, até mesmo no estado emocional. Para esta conversa essencial, contamos com Paula Ravasco, nutricionista e investigadora com uma vasta experiência em nutrição oncológica. Paula, muito obrigado pela Obrigada sua eu. presença no 2 de Conversa. Ora, antes de falarmos da nutrição propriamente dita durante o tratamento oncológico, gostava de darmos um passo atrás e focarmos a fase que antecede a do diagnóstico. Qual a importância da alimentação na prevenção do cancro? É toda. A importância é Pronto, já toda. respondeu. É É toda. toda. Aliás, as recomendações da Organização Mundial de Saúde foram atualizadas há relativamente pouco tempo e as três grandes alterações que foram feitas nessas recomendações para a prevenção do cancro foram exatamente manter um peso saudável, o reinforce da parte da alimentação, os estilos de vida, a abstinência alcoólica e o exercício físico. Uhum. E, portanto, o que há 20 anos atrás estas recomendações não eram assim. E, de facto, a evidência é tanta e conseguiu demonstrar-se já tanto relativamente ao peso da alimentação e o que pode contribuir e prevenir para o desenvolvimento desta doença, que essas recomendações foram atualizadas à luz dessa evidência. Portanto, é realmente essencial que esse trabalho na prevenção seja feito e que essas recomendações cheguem à população e que sejam realmente postas em prática pelas pessoas que não têm qualquer diagnóstico e que têm a sua vida saudável. Não é? É tão interessante, Paula, porque no fundo reside numa alimentação saudável a prevenção de uma doença que é um flagelo à escala mundial, que afeta tantas pessoas, mas se calhar se comermos bem conseguimos prevenir a chegada deste tipo de doenças. Portanto, até acaba por ser relativamente simples abordarmos este tema. Cerca de 40% dos cancros conseguem ser prevenidos pela alimentação e estilos de vida saudáveis, o que é um número 40%. avassalador. Isto é o que mostra a evidência. Isso é Uh, absolutamente extraordinário. e é realmente um trabalho que nós temos que fazer, nós enquanto sociedade, nós enquanto sociedade aqui e noutros países, temos que realmente fazer esse trabalho. Uhum. Porque, enquanto que, por exemplo, a alimentação também é essencial para situações ou doenças como a obesidade, a hipertensão, a diabetes, necessariamente, e nós sabemos isso, e a epidemia da obesidade é muito ilustrativa do impacto que tem em termos de saúde. Mas nós conseguimos tratar relativamente bem atualmente a doença cardiovascular. Uhum. E as pessoas acabam por morrer de outras coisas que não são a doença cardiovascular. O cancro não é assim. O cancro é toda uma outra doença muito mais difícil de parar, muito mais difícil de controlar e em que as nossas opções terapêuticas, embora estejam a aumentar, logicamente, por causa também do avanço da tecnologia, o avanço da medicina, E ainda mas bem. mesmo assim continua a ser uma doença que em nada se compara com as outras em termos de hipóteses de cura, Uhum. E onde a prevenção assume consequentemente um papel ainda ainda mais mais. importante. É. Paula, uma palavra que está muito na moda e acho que quem nos está a acompanhar vai se identificar facilmente é a literacia. Uhum. Quando falamos de literacia alimentar, falamos concretamente do quê? Das pessoas escolherem bem os alimentos, Bem, eu adoro a Paula dar respostas logo concisas, extraordinário. com certeza. Mas sempre fui assim. Maravilha, Isto fácil de acompanhar o seu é raciocínio. uma questão de prática e uma questão de. Eu passo muito esta mensagem todos os dias, tanto Uhum. aos doentes como aos alunos, e portanto é realmente é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que me apaixona Claro. e faz realmente a diferença nós conseguimos transmitir aquilo que sabemos. Qual é que foi a pergunta? Literacia A alimentar, o que é literacia. isto? Nós escolhemos bem os alimentos, nós temos que saber quais os alimentos que vamos escolher, quais as quantidades desses alimentos que vamos ingerir todos os dias, a cada Uhum. uma das refeições, de forma a que respeitemos aquilo que está na roda dos alimentos, aquilo que está nas pirâmides alimentares, como sejam os alimentos que
são necessários e que são veículo dos micronutrientes, dos macronutrientes, das proteínas, de tudo, para que consigamos realmente ter a certeza que vamos suprir as nossas necessidades. E diga-me, Paula, há uma altura da vida em que isto seja mais importante do que outra? Concretizando, é mais importante eu ter atenção à minha alimentação na infância barra adolescência do que na idade adulta? Ou isto é um mito e temos que ter em todas as idades? Não há nenhuma mais importante? Nós temos que ter em todas as idades. É lógico que se nós pensarmos na idade pediátrica, nós estamos a formar um corpo, nós estamos a formar células de novo, estamos a formar tudo. Sangue, a criança está a crescer, os ossos, os músculos e, portanto, tudo o que seja alimentar aquele corpo que está a crescer tem necessariamente um papel ainda mais relevante. Uhum, Mas na idade adulta, nós temos que trabalhar para a nossa saúde não ir embora e, portanto, tem o mesmo peso, eu diria, mas de forma diferente. uhum. Mas realmente aquilo que nos dá e estabelece a prioridade para nós mantermos esses estilos de vida saudáveis são realmente a nossa saúde. E, portanto, e isto eu acho que é paradigmático em qualquer fase da vida, sem Uhum. dúvida nenhuma. Paula, vamos supor que eu entro no seu consultório e o meu objetivo é prevenir o aparecimento de cancro. Que hábitos alimentares é que a Paula me recomendaria? 5 a 9 porções de vegetais, Por dia? vegetais de folha verde por dia, às 2 refeições, que podem incluir saladas às refeições, que podem incluir vegetais de folha verde, que podem incluir vegetais salteados, para quem não gosta de coisas cozidas, para quem não gosta de vegetais crus, por exemplo, que há Uhum. pessoas que não apreciam. Ou A seja, há sopa, opções para todos os gostos. há opções para todos os gostos e tem de haver. Uhum. E Mas tem de há, haver. realmente, a parte mais fácil disto tudo é que há. E portanto não há desculpas para não seguir isto. Não, Falava-me não. então da sopa também? Da sopa, que é essencial e que é uma coisa muito cultural nossa, e aliás os pediatras fazem questão de dizer que a sopa é sua patente, porque se há médico que se preocupa com a alimentação são os pediatras e É que verdade. sabem realmente da alimentação são os pediatras, até porque veem o que é que acontece se a criança não se alimenta bem. Não é? Claro. As questões relativamente à escolha dos alimentos e às proporções, nós temos as 5 a 9 porções diariamente dos vegetais, os mais variados, de todas as cores e de todas as formas, porque isso também nos diz qual é a riqueza nutricional e a variabilidade nutricional que nós estamos a ingerir, é escolhermos o máximo de variedade possível dos vegetais, dos alimentos, para conseguirmos ingerir também a maior quantidade possível de nutrientes que nos fazem falta. Muito bem. Depois temos a energia, temos os hidratos de carbono, temos os lípidos, Que é ah, gordura. que é a gordura, e temos os hidratos de carbono, que são o amigo, os hidratos de carbono, que é o que nos dá fundamentalmente a energia e que nós precisamos disso. Temos a proteína. Eu diria que 300 gramas mais ou menos de hidratos de carbono, e temos as 2 refeições principais com uma fonte proteica, a carne, o peixe, os ovos. Depois temos o leite ou os derivados do leite, mais às refeições intermédias e ao pequeno almoço, porque é importante nós termos uma ingestão proteica adequada, uma ingestão de hidratos de carbono ao pequeno almoço, porque é realmente aquela a maior refeição e aquela que acaba por ditar um bocado do metabolismo no resto do dia, Uhum. e é importante que tenha realmente uma variedade dos vários nutrientes. Eu diria que, grosso modo, fazer 4 refeições por dia, 5 refeições por dia, dependendo muito do perfil da pessoa que temos à nossa frente, Uhum. porque não podemos esperar que todas as pessoas façam 7 ou 8 refeições por dia, porque isso não é viável, porque há E pessoas que não têm esse também estilo de vida, é isso, depende muito daqueles que são os meus objetivos do ponto de com vista certeza. alimentar e não só, e também daquela que é a minha realidade, ou seja, o estilo de vida também varia de pessoa para pessoa. Sim, isto para dizer que muitas vezes existe também, e ao redor da alimentação e da nutrição há muito isto, que são as modas, que são os fundamentalismos, que é, mas aquela receita funcionou naquela pessoa, então aquilo tem que funcionar em toda a gente, então nós vamos recomendar a toda a gente. Não Cada é pessoa é assim. uma pessoa. Principalmente na área da alimentação. Uhum. Se nós falamos na área médica, nós estamos a falar de fármacos, estamos a falar de formulações pré-desenhadas, pré-feitas, com aquelas doses terapêuticas que foram testadas em ensaios clínicos, vão ter um determinado efeito. Na alimentação, não. Na alimentação, nós sabemos qual é o objetivo nutricional que queremos atingir, o que é que precisamos de ingerir todos os dias. Para chegar Para lá, chegar o lá, caminho pode ser outro. tal e Dando um qual. passo atrás, a Paula abordou um aspecto que ficou na minha mente desde o início da conversa. A componente do álcool, que é, como nós sabemos, do ponto de vista social, algo muito presente nas mesas dos portugueses e não só dos portugueses, mas pelo que percebi da sua explicação, é de evitar. É de evitar, sem dúvida. As recomendações mais recentes são realmente de. Enquanto que há 10 anos atrás nós tínhamos recomendações da Organização Mundial de Saúde que toleravam uma dose mínima aceitável como Uhum. sendo uma bebida nas mulheres e 2 bebidas no homem todos os dias ou diariamente, dentro daqueles gramas de etanol, mas isto era sobreponível em termos de cálculo das gramas de álcool para um copo de vinho ou 2 copos de vinho, mais ou Uhum. menos, não estamos a falar de bebidas brancas. Atualmente já não é assim. Ter de evitar.
é de evitar e é de não consumir, porque aquilo que os estudos mostram é que com a ingestão de mais uma bebida diariamente aumenta em 4% o risco de vir a desenvolver doença. Não é só o cancro, mas é doença. O cancro é a principal doença que acaba por vir muito desta evidência, Mas existem outras. mas existem outras. Paula, quando falamos concretamente agora do tratamento da doença oncológica, portanto, temos uma pessoa que foi diagnosticada com cancro, qual o papel da alimentação para esta pessoa? Neste momento, a literatura diz-nos que é essencial A que nível? a todos os níveis. Ajuda no tratamento? Ajuda no tratamento, melhora a resposta terapêutica, melhora a resposta aos fármacos da quimioterapia, melhora a resposta à radiação, à imunoterapia. Eu há relativamente pouco tempo dei um curso exatamente sobre o papel dos nutrientes como adjuvantes dos fármacos da quimioterapia e das terapêuticas antineoplásicas, Adjuvante quer dizer que ajuda. que ajuda, Ok, sim, e que é feita em conjunto com para melhorar, otimizar o resultado. muito bem. É isto que quer dizer. E nós estamos a entrar numa era em que começam finalmente a ser produzidos e a ser escritos aqueles artigos que a nós já há 20 anos nos diziam que faziam sentido, mas ainda não existiam. Uhum. Coisas como, se nós tivermos uma ingestão adequada de fibra, nós temos uma melhor resposta da imunoterapia. É aquilo que os estudos mais recentes, e há um estudo muito impressionante publicado na Science, que mostra exatamente isto. Doentes com melanoma ou tumor do pulmão a fazer imunoterapia têm melhor resposta quando ingerem uma quantidade adequada de fibra. Algo tão simples como isso. Algo tão simples quanto isso. E que a única coisa que fizeram nesse estudo foi realmente modular a ingestão e a alimentação dos doentes. Uhum. E até fizeram, um braço fez suplementação e não teve a mesma resposta. Portanto, realmente Comprova-se que há aqui um comprova-se impacto que há, sim. significativo. Paula, quando Este é falamos. só um dos aspectos, deixa-me só terminar, porque Claro, claro. relativamente à alimentação no doente oncológico, também é essencial para o doente não perder peso, para o doente não perder músculo, porque aquilo que se percebeu desde 2008, quando foram validadas as ferramentas para avaliar a composição corporal do doente oncológico, é que se percebeu que se o doente tiver uma perda acentuada da massa muscular, ou se for um doente obeso com redução da massa muscular, vai ter uma toxicidade maior dos fármacos da quimioterapia, não vai ter o mesmo prognóstico do que um doente que tem a sua massa muscular adequada e que consegue uma resposta superior por comparação com um doente que não tem. Então eu posso dizer que quanto mais elevados forem os níveis de gordura no organismo, maior o efeito tóxico que o tratamento tem no meu organismo e vice-versa. Quanto maiores forem, aliás, os níveis ou a composição do ponto de vista muscular, melhor é o tratamento, porque não há tanta toxicidade. Tal e qual. Muito bem. É isso mesmo. Calculo que, na sua experiência, contacte com alguns mitos associados à alimentação. Aliás, Imensos. a sua reação foi incrível. Quais é que são os principais mitos, erros, o que quer que lhe queiramos chamar, associados à alimentação durante o tratamento do cancro? Há vários. Existe muito aquela situação em que uma pessoa, quando recebe o diagnóstico de uma doença oncológica, que é um diagnóstico avassalador, e aquilo que os doentes dizem é que só de saber o que é que tenho, tiraram-me 50 anos de vida, Do ponto de porque vista emocional, não é? sim, porque é assim que a pessoa vive aquele diagnóstico e é assim que a pessoa vive a pessoa para si e a pessoa dentro do seu seio familiar e da sua circunstância. Ahm, mas realmente, nós precisamos realmente de saber que ahm, os mitos e muitas vezes as não verdades que acontecem na alimentação ao redor da doença oncológica são imensos. Há as pessoas que depois de receber esse diagnóstico mudam radicalmente a sua alimentação porque passam a fazer só uma alimentação à base de vegetais, Que também não é bom evitam porque a precisamos carne de proteína. porque precisamos de proteína. Evitam a carne porque os estudos epidemiológicos dizem, exatamente na outra vertente, que não se deve consumir carne vermelha por causa do excesso do ferro M. Se for em excesso, realmente não deve ser consumida a partir de determinadas quantidades semanalmente, mas uma pessoa que está a fazer um tratamento de quimioterapia ou radioterapia precisa necessariamente se alimentar. Precisa de proteína para construir o músculo, para construir os tijolos, para construir células do sistema imune, caso contrário não vai responder da mesma forma. Mas, Paula, também, daquilo que foi o meu estudo para preparar esta conversa, eu percebi que muitas vezes, fruto dos tratamentos, há determinados efeitos secundários, como as náuseas, os vômitos, a perda de apetite, que torna mais desafiante uma alimentação correta. O que é que podemos fazer nestes casos? Modular os sintomas. Uhum. É essencial. E há várias
manipulações dietéticas que podemos fazer quando uma pessoa tem náusea permanente, tem enjoo permanente ou vomita, tem realmente vómito, temos que caracterizar muito bem esses sintomas e há formas de nós conseguirmos modular do ponto de vista da alimentação, exatamente porque a pessoa precisa de continuar a alimentar-se, precisa de ingerir nutrientes diariamente, as várias refeições por dia, caso contrário vai entrar em déficit e depois as consequências são muito piores. Certo. E temos também os aliados fármacos. Temos a Uhum. terapêutica farmacológica que tem que ser utilizada quando nós temos que ter esta intervenção e quando temos um doente que tem sintomas muito aumentados por causa dos fármacos, por causa da quimioterapia ou da radioterapia ou da imunoterapia, e nós temos realmente que paliar esses sintomas. Ou seja, Caso o que me contrário, a está a pessoa não dizer é tolera que eu tenho medicamentos que ajudam a atenuar os efeitos secundários da quimioterapia, da radioterapia, do que quer que seja. e que têm que ser usados. E faz sentido, em algum momento, se calhar não faz, corrija-me se eu estiver errado, faz sentido, em algum momento, utilizar suplementação? Claro, pode ser absolutamente necessário. Se a pessoa entra numa situação em que não consegue ingerir alimentos e aquilo que nós estamos a perceber pela reação que a pessoa está a ter, ou que nós conseguimos prever face aos fármacos que estamos a utilizar, que aqueles sintomas vão exacerbar-se e vão manter-se no tempo durante 3, 4, 5 semanas, é claro que vai haver uma situação em que fisiologicamente a pessoa perde as reservas, não Claro, é? claro. E vai entrar numa situação de déficit. Isso não pode acontecer num doente oncológico. Quer dizer, não pode acontecer em qualquer pessoa, Mas é lógico, particularmente num mas doente. particularmente neste doente não pode acontecer. Temos as suplementações e os suplementos ricos em proteína, ricos em energia, quando a pessoa não consegue ingerir a carne ou o peixe por causa da náusea, por causa do enjoo, são alimentos mais difíceis de tolerar nessas circunstâncias. Temos suplementos que realmente conseguem suplementar, não compensam, mas conseguem suplementar aquilo que a pessoa não está a ingerir por via da alimentação, e depois temos os suplementos em micronutrientes específicos. Se nós percebemos que, e há fármacos que interferem diretamente com a cinética de várias vitaminas, de vários minerais ou oligoelementos, A cinética é a fazemos forma como se comporta no meu organismo, isso não é? mesmo, Uhum. sim. Exatamente porque os fármacos de quimioterapia estão a tentar controlar a multiplicação de células e, portanto, são altamente tóxicos e também Uhum. acabam por ter uma interferência e uma desestabilização muito grande em tudo o que é metabolismo celular. E uma das vias que muitas vezes acontece é esgotando as vias das vitaminas e esgotando as reservas vitamínicas, a vitamina D, temos a vitamina B12, temos o ácido fólico, que acabam por competir e são micronutrientes que são muito desgastados com vários fármacos de quimioterapia. Mas eu, com uma alimentação adequada, consigo suprimir essas necessidades do ponto de vista de vitaminas. Consegue, Da claro sua que sim. experiência, Paula, quando é que na jornada do doente oncológico faz sentido introduzir o acompanhamento nutricional? Logo no início, só se existirem efeitos secundários que nós não consigamos gerir, como é que o doente oncológico se deve posicionar? Logo no início. Logo no início. Logo no início. É isso que a evidência mostra, que consegue modificar a jornada terapêutica do doente, consegue realmente otimizar aquilo que, do ponto de vista médico, estamos a oferecer ao doente, porque temos que ter consciência que um tratamento oncológico é um tratamento pesado, é um tratamento que implica muitos recursos, é um tratamento que implica muita morbilidade por parte do doente e, portanto, nós queremos que aquele tratamento resulte. Para ele resultar naquele tempo que o protocolo nos diz, que são 6 meses, que é um ano, que são 3 meses, o que for, nós temos que oferecer o melhor tratamento possível e para isso funcionar temos que oferecer a melhor nutrição possível. Portanto, a nutrição é um aliado indissociável do É, tratamento, faz parte do tratamento. A Paula já nos contextualizou, sobretudo no início da nossa conversa, quanto a alimentos que devemos e que não devemos introduzir na nossa alimentação, grosso modo. Mas pergunto-lhe concretamente, no doente oncológico, que alimentos ou que tipo de alimentos é que devem ser evitados? eu diria que os alimentos refinados, as farinhas refinadas, os hidratos de carbono muito tratados e Portanto, a depois, pastelaria, tudo o que sim, seja. sim, Ok, as fontes açucaradas com muito açúcar de absorção rápida. certo. Não está, neste momento, não existe uma associação direta de a algum nível de associação do ponto de vista patológico, mas não está recomendada, até por causa da descompensação metabólica que está associada. Uhum. As gorduras saturadas, os alimentos muito processados, aqueles alimentos que são muito produzidos por via da indústria alimentar e que muitas vezes nem sequer têm componentes que são alimentos, têm substâncias que acabam por ser compactas para produzir uma determinada massa e que depois são adicionados de sabor, de gordura, para melhorar o paladar, e é aquilo que depois nós vemos com bolachas e com batatas e com essas coisas, também não estão recomendadas. Os alimentos e as carnes enchidas e processadas,
também por causa da adição que é feita para estabilizar esse tipo de alimentos, para dar a cor rosa, para melhorar o aspecto, que acabam por ser substâncias que também são tóxicas e que são consideradas hoje carcinogénicos tipo 1 ou tipo 2. O carcinogénico é o que promove É o o que promove. desenvolvimento de cancro. Tem o mesmo nível comparado com o fumo do tabaco, por exemplo. Um carcinogénico tipo 1 é o fumo do tabaco. Ou a radiação ultravioleta, no caso do Impressionante. melanoma. E nós temos as carnes processadas como um carcinogénico tipo 1 ou tipo 2, o que é muito impressionante. E, portanto, é realmente um alimento que deve ser evitado. E eu Uhum. diria que, globalmente, este tipo de alimentos deve ser evitado. Muito bem. Paulo, sabemos também que o doente oncológico muitas vezes experiencia de forma involuntária perda de peso. E isto acredito que deva ser um sinal de alerta para quem acompanha estes doentes. O que é que devemos fazer nestes casos? Vamos supor que eu, enquanto cidadão, enquanto amigo, enquanto familiar, contacto com alguém que tem um quadro oncológico e eu reparo que aquela pessoa está a perder peso. O que é que eu devo fazer? Como é que podemos contrariar isto? Tentar referenciar a pessoa para algum tipo de profissional que consiga intervir. Uhum. E eu digo isto desta maneira porque muitas vezes a necessidade é imediata nessas pessoas. Um doente oncológico, quando entra numa rampa descendente de perda de peso, ou se consegue intervir de uma forma imediata, ou a pessoa vai continuar a perder peso. E vai continuar a perder peso de uma forma muito significativa e muitas vezes que implica descontinuação terapêutica. Ou seja, não posso fazer o tratamento oncológico porque com a perda de peso Sim. o corpo não aguenta. Não vai aguentar. E isso também se vê na prática. Nós iniciamos tratamento a um doente Uhum. e fazemos reforço nutricional, mas o doente tem tantos sintomas que continua a perder peso, ou porque não tem acompanhamento do ponto de vista alimentar, ou porque não tem suporte de cuidadores, de familiares, do que for, e sozinho não consegue, ou uma pessoa que tem um stress emocional muito grande, depressão, seja qual for o Seja o que contexto, for. começa realmente a perder muito peso, não se consegue interromper, temos de descontinuar a terapêutica. E isso vai ter um efeito muitas vezes devastador no tempo, do ponto de vista de prognóstico. Então há que estar atento a estes sinais de alerta e, se for caso disso, referenciar de imediato para o profissional que nós achemos que terá maior capacidade Sim, de de intervir. intervenção. Paula, uma vez concluído o tratamento, calculo que a pessoa deva continuar a ter alguma atenção à alimentação. Quais é que são as principais recomendações a este nível? São as mesmas recomendações da prevenção, Então é fácil. a prevenção terciária, as recomendações são decalcadas com a prevenção primária. Exatamente as mesmas recomendações da Organização Mundial de Saúde para a prevenção primária são aquelas que são feitas para os sobreviventes de cancro. E do ponto de vista de ingestão de água, ainda não falámos disso ao longo do episódio. Quais é Uhum. que são as recomendações? A ingestão de água é um assunto que não é consensual. Então, na sua opinião. Isto porquê? A ingestão de água tem que ser mantida durante os tratamentos de quimioterapia, porque os tratamentos são muito tóxicos e precisam realmente ser eliminados por via renal, e isso só consegue ser feito quando existe Ingestão uma de água. ingestão adequada de água, ou muitas vezes acima daquilo que a pessoa até consegue tolerar ou sequer gosta ou está habituada a beber. Uhum. E nós temos que fazer esse reforço. Mas a sede e as necessidades hídricas da população é realmente uma questão que não é consensual, porque a sede só aparece muitas vezes em situação de desidratação, mas também é uma questão que se treina. E, portanto, não existem aquelas recomendações que são os 2 litros por dia, 1,5 litro, 3 garrafas, o que for, não são necessariamente bem incorporadas por todas as pessoas, e também podem não ser necessárias. Uma forma muito prática de nós vermos isto é vermos a cor da urina. Em função da cor da urina que nós estamos a produzir, nós vemos qual é que é o nosso estado de hidratação e se aquela hidratação está a funcionar, se é suficiente ou não. Como assim? Quanto mais clara, melhor? Não é totalmente quanto mais clara melhor, mas temos que apontar para um amarelo claro. Uhum. Uma urina translúcida, sem cor, também é mau sinal. Significa líquido a mais e também não é isso que se pretende. Isso em qualquer situação, Em tanto no qualquer tratamento situação. oncológico quanto numa pessoa, perdão, sem doença oncológica. Sim, sim. Muito Ou bem. então vermos exatamente o oposto. Vemos uma urina mais concentrada, com mais cor, um amarelo torrado, ou mais carregado do que este tom, indica sim que nós estamos a ingerir água a menos Uhum. e temos que fazer realmente o reforço da ingestão hídrica. Certo. Esta é uma forma prática. Muito bem. Sabemos também que, e este ponto acaba por ser também muito relevante, um sistema imunitário forte, um sistema imunitário saudável, não só nos ajuda em todas as etapas da vida, como também particularmente no tratamento oncológico pode ser importante. Existem alimentos cuja ingestão sejam capazes de reforçar o sistema imunitário? Esse é um dos mitos.
é um dos mitos. Esse é um dos Eu estava a mitos. ajudá-la, foi de Pois propósito. eu sei, Estou a brincar, não eu ia fazia voltar a ideia. isso, eu ia voltar a isso, à questão dos mitos, a Então, pergunta que me explique-me lá. fez. E essa realmente é aquela preocupação que todas as pessoas têm. Porque nós sabemos que temos que ter um sistema imune competente, que é aquela vigilância, o nosso exército, que consegue combater a doença e que consegue produzir ou deixar de produzir aquelas coisas que nós não precisamos ou produzir a mais aquelas coisas que nós precisamos para sobreviver. Basicamente é isto que a pessoa entende que tem que fazer para que o exército continue a funcionar. Uhum, Se nós conseguimos ingerir um alimento que vai ter o efeito em aumentar a contagem de células do sistema imune, porque do ponto de vista médico é isto que consegue ser comprovado, uhum. não há muitos nutrientes que têm esse efeito. Temos os ácidos gordos ômega 3, que já foram testados em várias circunstâncias a suplementação deste CN3, exatamente porque são ácidos gordos que nós não ingerimos em quantidade adequada na nossa alimentação. Têm fontes alimentares muito específicas e que começam a ser cada vez menos ingeridas. Temos muito mais ômega 6, por exemplo, dos óleos vegetais e dos alimentos processados, porque as ofertas são muito mais do que o ômega 3. E os Certo. ômega 3 têm um efeito anti-inflamatório, têm um efeito imunomodulador e já se percebeu que realmente conseguem melhorar a contagem de células a nível hematológico. Controlar melhor a neutropénia, depois temos as vitaminas B12, ácido fólico, o complexo B nas situações de pancitopénia e quando há contagens reduzidas ou começam a decrescer a contagem das plaquetas, tudo isto é Tudo isso são essencial, células que tudo isto tipos de são células que células, acabou de nos dizer. sim, Ok. que estão no nosso sangue e Uhum, que são aquelas que começam realmente a perder-se por toxicidade da quimioterapia e uhum. que a pessoa tem que manter a um nível mínimo para nós conseguirmos continuar a fazer a quimioterapia, E como é que senão, consegue manter esse nível mínimo? exatamente pela ingestão correta de todos os alimentos, dos vegetais, das vitaminas e dos minerais que estão em vários tipos de alimentos, da carne, do peixe, das fontes proteicas, dos leites, dos derivados, dos laticínios, tudo isso é que vai conseguir que todas as reservas sejam repostas para que depois todo o material plástico também seja reposto todos os dias para que essas células continuem a ser produzidas. Uhum. Caso Fiquei com uma contrário, curiosidade, Paula. diga. Onde é que podemos, na alimentação, ir buscar fontes de ômega 3? Percebi agora que são muito raras. No peixe Uhum. e nos alimentos de origem marinha. Isto, o ácido, os ômega 3, o eicosapentaenoico, que tem assim um nome, Assim, um nome mais pomposo, não é? exatamente, e o docosahexaenoico, são os primos direitos e que estão realmente nessas fontes animais de ácidos gordos ômega 3, os animais marinhos, as algas também em menor quantidade e o peixe. Há alguns tipos de peixe, não todos. E depois temos o ácido alfa-linolénico, que é um precursor do ômega 3 que está nas sementes. E que se transforma em ômega 3 no E meu que organismo? transporta, sim, transforma em ômega 3 no organismo, Muito exatamente. bem. As sementes e os frutos oleaginosos, as nozes, o caju, a amêndoa, este tipo de fruto, que é Paula, essencial. muito obrigado pela sua Obrigado eu. presença no 2 de Conversa. Quanto a si que nos esteve a acompanhar, deixe-me dar-lhe uma notícia muito feliz, que é o facto de a Liga Portuguesa contra o Cancro oferecer consultas de nutrição gratuitas com profissionais especializados. Portanto, se conhecer alguém que esteja nesta realidade e que beneficie de uma destas consultas, por favor, referencie e dê-lhe a conhecer este serviço que é disponibilizado pelo Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa contra o Cancro. Já sabe, encontramos-nos no próximo episódio do 2 de Conversa. Até lá, fique bem.